Bem, mencionando ainda o fato de Deus abençoar as crianças, nós temos aí a Aline. Onde é que está a Aline? Cadê a Aline? Está aqui, ali, ó. Irmãos, levante a mão aí, Aline, olha, aqui temos aí uma coisa interessante, algo que deve ser mencionado. A Aline, ela estava aqui na quarta-feira, fez um pedido que os irmãos orassem, alguma mobilização por aí, para que as pessoas pudessem dar uma atenção especial aí ao João Vitor, e juntamente com o esposo esteve aí presente para poder clamar a Deus por solução do problema. E aí está, põe no colo, por favor, para que vocês vejam, olha aí. Na quarta-feira esteve aí pedindo para que Deus pudesse abençoar. E aí, irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus, irmãos. Deus é poderoso. Era um quadro de meningite, não é? E está aqui o João Vitor para poder dar o testemunho do poder de Deus. Amém, irmãos? O milagre da vida. Deus seja louvado por isso, irmão. Deus abençoe. Ela agradece então a todos os irmãos pelo empenho que fizeram para que ele pudesse ser então assistido, e por Deus e também pelos médicos que ali estavam. Deus seja louvado. Irmãos, a Bíblia diz assim que em um determinado momento houve a queda e o homem então ele cozeu para ele folha de figueira para que pudesse cobrir a sua nudez. Deus então veio na viração do dia e procurou um homem. E aí fez uma pergunta, e essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós. Qual é a pergunta? Onde estás? Onde estás? Naturalmente que a resposta todos sabem. Deus sabia onde ele estava? Sim, claro, sabia onde que ele estava. Então por que a pergunta onde estás? Por que a pergunta onde estás? Fato é que nós podemos observar que esse empenho de Deus em busca do homem, ele se deu a partir daquele momento. Você observa Deus procurando o homem, no jardim do Éden, procurando o homem para que pudesse o quê? Salvá-lo, para que pudesse ajudá-lo. E desde então Deus tem saído nessa empreitada de tentar ajudar o homem a descobrir, perceber uma realidade. Qual a realidade que Deus quer que o homem perceba ao fazer essa pergunta? Essa pergunta pode parecer até muito concisa, porém ela se torna então o centro de toda a existência humana. Onde estás? Porque Deus queria que o homem percebesse qual é a situação degradante, a situação degenerativa, a situação destrutiva em que ele se encontrava, e por que não dizer desesperadora. Desesperadora nós podemos observar nos artifícios, na forma que ele buscou para fugir de um problema que não se curava com band-aid. Um câncer não se cura com band-aid. E ele estava tentando curar então um problema sério com folhas de figueira. E aí Deus vai procurar o homem. Deus vem fazer o que? Cumprir exatamente a sua missão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o homem pertence a quem? Pertence a quem, irmãos? Pertence a Deus. Eu pertenço a Deus, irmãos. Eu pertenço a Jesus. Você pertence a quem? Sou de quem? Sou de Jesus, irmãos. Repita comigo, sou de Jesus. Sou de Jesus, irmãos. E é isso mesmo, nós precisamos entender. E ele veio buscar e resgatar aquilo que estava perdido. Fomos perdidos por algum tempo. E talvez você esteja perdido na sua própria vida nesse instante. Mas você pertence a Jesus. Satanás é que está querendo te tomar de assalto. Está querendo entrar pelas janelas, pelas portas do fundo e tentando roubar a vida de cada um de nós, irmãos. Mas nós pertencemos ao nosso Deus, irmãos. E isso nos anima, isso nos alegra, porque nós temos então a nossa origem em Deus. Não é em vermes ou em formas inferiores, irmãos. Nós viemos do próprio Deus. Somos feitos à própria imagem e semelhança de Jesus. Aí Deus vem buscar e salvar o que se havia perdido. E ele pergunta, onde estás? E onde estás? Onde está você? Onde eu estou nesse momento? Não é a questão geográfica que Deus está perguntando. Ora, eu estou aqui em Cariacica, no bairro de Santa Fé. Não é isso que ele está perguntando. Deus não está perguntando o aspecto geográfico da sua vida, em que continente você se encontra. Deus está perguntando onde está o centro da sua vida.
Onde está o centro da sua vida? Você tem a sua vida centrada na figura máxima do cristianismo, Cristo Jesus, o seu supremo sacrifício na cruz do Calvário? É esta a sua localização? E é essa a pergunta que devemos responder. Porque a Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E isso que nós precisamos entender, e queridos, olha bem para mim aqui. Você precisa responder essa pergunta nessa tarde. Onde estás? Se Deus não tem sido feito primeiro na sua vida, se a tua vida não tem sido de contemplação daquele que nos salvou da perdição, que nos deu esperança da vida eterna, alguma coisa pode estar errada. Você pode estar cozendo então folhas de figueira, irmãos. Por amor ao Senhor Jesus Cristo, não continue se escondendo por trás de árvores. Existem muitas árvores, e nós sabemos, não vou me demorar nessas árvores, mas nós encontramos as árvores do dinheiro, do status social, nós temos então da filosofia, das vãs filosofias, tem muitas árvores que as pessoas estão escondendo. Eu não vou me demorar nisso, mas eu queria dizer a você uma coisa, que é importante que você saiba, que nesta hora, irmãos, nós temos uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Sabe o que é? De onde que veio o pecado? Quem é que gerou o pecado? De onde que, quando isso apareceu à humanidade? Quando é que foi transferido ao homem? Em pecado foi gerado, e quem é que gerou isso? Quem gerou, irmãos? Satanás. Então observe uma coisa, olhem bem para mim aqui, irmãos. Sabe o que ocorre? É que nós estamos então, nesse instante, permitindo que sejamos uma vez mais justificados com as nossas atitudes diante de um problema muito sério. Nós produzimos o mal e falamos assim, a culpa foi de quem? Do diabo. Jogamos tudo para o diabo. Naturalmente que ele é o originador disso daí e vai pagar as consequências. É só uma questão de tempo. A vitória já foi conquistada por Cristo Jesus. A sua morte na cruz do Calvário é evidência em contexto de que o mal foi vencido. Agora, olhem bem aqui. Irmãos, não vamos transferir responsabilidades. Cada um assuma a sua própria responsabilidade. Foi isso mesmo que o Gutierrez disse aqui. Temos responsabilidades. O que ocorre é o seguinte, é que alguns de nós aí promove um erro, promove um problema, e o que faz? Foi o diabo que quis assim. Que pena, irmãos. Sabe, deveríamos olhar que os nossos piores demônios, irmãos, estão dentro de nós mesmos, irmãos. Os nossos piores inimigos estão dentro de nós mesmos. Sabe, nossa mente, ela maquina, ela produz o mal. Não me lembro muito bem quem é que disse, mas é conhecido de todos nós, que diz assim, que nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça. Aí confusão, Bullion, Lutero, e eu acho que foi não, Bullion, ele reproduz um pensamento antigo. Isso daqui parece-me que, não sei, bem, isso não tem problema. Eu me lembro de um desses grandes homens do passado, e eu não quero mencionar aqui para não arriscar, mas Bullion reproduz isto. Irmãos, preste atenção numa coisa. Olha, o mal está aí, tantas tentações, o tentador e tantas tentações, mas não vamos transferir. Está aí dentro de nós, irmãos. O nosso pior inimigo está dentro de nós. E nós precisamos cuidar desses aspectos. Precisamos sim permitir então o quê? Que a nossa vida seja voltada para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Porque senão, irmãos, a nossa mente não for permeada com as coisas que são do alto, elas serão permeadas com as coisas que são da terra. E se nós assim continuarmos, irmãos, nós iremos nos perder. É necessário que a gente possa entender que neste grande conflito nós temos duas forças antagônicas entre o bem e o mal, é Deus e o diabo. Nesse momento, irmãos, aqui aparece então esse homem que foi criado à própria imagem e semelhança de Jesus, dizendo, olha, Senhor, eu estava aqui, vi que o Senhor estava vindo na viração do dia e temi, e por isso fugi. A quem ele deveria temer? A Deus ou a ele mesmo? Sabe, irmãos,
Nós deveríamos temer não a Deus. Algumas pessoas, infelizmente, vieram várias vezes aqui, viram o tanque cheio, viram a alegria de alguns cristãos, mas têm medo talvez de tomar uma decisão lá de Jesus. Deveria você, querido, temer a você mesmo e a sua atitude inconsequente e irresponsável de ficar negligenciando a decisão de seguir os passos de Jesus. Desculpe, talvez eu esteja sendo agressivo, mas é necessário que a gente entenda, Deus não quer o seu mal. Deus não quer produzir o mal na sua vida. Sabem, naquele instante nós vimos então o homem fugindo, mas deveria estar fugindo dele mesmo, e não de Deus. Porque o objetivo de Deus ao procurar o homem era para quê? Olha, você é pecador, você errou, você quis ser independente. Era essa a intenção de Deus? E hoje também não é a intenção de Deus, de acusar a ninguém. O acusador de nossos irmãos